Uma coisa é muito certa no leste europeu e no ocidente. Quem já definiu o desfecho deste conflito, o seu fim ou o seu meio, poderá errar e muito, por uma larga de uma vantagem absurda, porque a atual fase que estamos vivenciando, que a Ucrânia, que a Rússia estão vivenciando, é uma fase ainda nunca vivenciada pelo Ocidente, porque temos uma superpotência, Rússia, enfrentando uma nação que, organizada militarmente, sim, mas que recebe um grande aparato bélico do Ocidente, das nações que compõem a organização do Tratado do Atlântico Norte. E o desfecho é incerto, é muito perigoso encurralarmos a Rússia de uma maneira tão absurda que o Ocidente e que a Ucrânia está fazendo neste momento. E de longe podemos, é claro, observar que o Ocidente está usando a própria Ucrânia como escudo para atingir seus fins absolutos contra a Rússia. Vamos iniciar aqui uma rápida observação do último artigo aqui no site areamilitarov.com. A cláusula secreta na convocação de Putin permite 1 milhão de reservistas convocados. Amanhã teremos um vídeo exclusivo sobre isso com muito mais detalhes. Vamos agora conversar sobre isso. Embora o presidente Putin tenha falado de uma mobilização parcial, há indicações de que a Rússia poderia estar considerando muito mais do que 300 mil reservistas. Alguns indivíduos, oposição de Putin lá na Rússia, definiram que não é uma mobilização parcial, é uma mobilização de 100% dos reservistas. Se isso realmente for possível, estamos falando em algo de 2 milhões. Com base nas últimas estatísticas que tem disponíveis nas principais companhias, nas principais empresas que fazem esse tipo de análise. Mas aqui, muitos que estão dizendo que não é uma mobilização parcial, estão falando na casa de 1 milhão. Até alguns indivíduos ligados à alta cúpula de Putin também definem isso através de algumas cláusulas que eles definem como cláusulas secretas naquela ordem executiva, no decreto executivo de Vladimir Putin. Então, embora a Rússia tenha garantido que apenas homens que serviram recentemente no exército e tiveram experiência de combate serão convocados, indivíduos na Rússia apontaram vários casos de homens na faixa etária de 50 anos recebendo avisos de convocação, alguns até de 52. Realmente isso está no cronograma, até nos documentos do Ministério da Defesa de convocação, porque existem algumas faixas de 42 anos daqueles soldados, existem os subalternos de até 47 anos e também aqueles de 57 anos que são os oficiais superiores, que em si já foram para a reserva, que pediram baixa, pediram para ir na reserva depois do tempo decorrido de trabalho, em torno ali de 30 anos, alguns que entram com 17 anos, outros entram com mais idade, que já pediram baixa. Isso é normal. Então essa faixa vai até 57 anos. E vimos, diante deste aparato de mobilização, que muitos indivíduos que têm dupla cidadania já estavam pedindo para sair do país. E houve, é claro, um esgotamento das reservas e também de compras de bilhetes de viagens para fora da Rússia, principalmente para a Turquia, ponto de ancoragem, ponto de origem para outros voos mais externos, para os cidadãos ali que estavam até então imersos na Rússia para fora. Eles estão indo embora com medo de um conflito ou com medo de serem chamados. Isso muito provavelmente vai ser estancado
em alguma determinação no futuro, que pode estar muito próxima, se realmente a fase que Putin está prevendo, ela se intensificar. Porque se realmente ele paralisar todo esse tipo de embarque, desembarque, saída, estamos falando de algo muito ruim que está por vir. E provavelmente se trataria de uma mobilização geral de 100% das reservas, tá? Aqui colocando que mesmo que a Rússia tivesse todo o equipamento, armas e motivação de que precisam, seria impossível obter 300 mil ou mais soldados treinados rapidamente no campo de batalha. Isso é verdadeiro, porque mesmo aqueles voluntários em torno de 10, 30 mil que se alistaram, que se representaram, é muito difícil você pegar esses indivíduos, colocar até uma OM, uma organização militar ali nas regiões locais e transferi-los para outras regiões que são polos de logística. E esses polos de logística, eles levam para um centro. E desse centro, cada um tem a sua função, sua classificação, sua arma, seu serviço, e que vai ser distribuído para os campos objetivos que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas consideram mais importante. Então, é uma coisa muito demorada, não é de uma semana, não são de 3, 4 semanas. Pode estar na faixa de até 4 semanas, até mais, 4, 3 meses. Então, é muito importante deixar isso claro. E se tratando de 1 milhão que foram realmente chamados ou serão chamados, aí essa conformação de logística ela muda de forma muito intensa. Podemos até colocar como exemplo as mobilizações militares que a Rússia realizou tempos atrás, aquelas mobilizações muito antes, que até a Rússia colocou 150 mil militares nas fronteiras na fronteira com a Ucrânia, mais a região oeste da Rússia. Não foi uma mobilização de 1 semana, 2 semanas. Foi uma organização muito bem detalhada e organizada que deu muito certo, que durou de 2 a 3 meses. Desde o anúncio no começo do ano passado, de todo o cronograma de eventos, exercícios militares conjuntos, combinados, até com outras nações, em que a partir de determinado mês vai se reorganizando essas OM, essas organizações militares, para fazer essa concentração de blindados, de aeronaves, de militares, de destacamentos, de organizações assim que são equipamentos militares para eles ficarem alojados, como alojamentos, como acampamentos. Então não é de uma hora para outra. E observamos que no começo deste ano, antes de eclodir o conflito, a Rússia ela estava se reorganizando. Até esses exercícios, até Putin falou que no Mar Negro já havia cessado. Porém, os navios, para quem acompanha o canal sabe disso, os navios ficaram ali no Mar Negro. E isso representa o quê? Uma atividade estranha para ser utilizada no futuro próximo, que foi a partir de 24 de fevereiro, com os navios que ficaram ancorados ali na região. E esses exercícios que foram até ditos que haviam sido cessados e a Rússia já estava mobilizando para a retirada, eles permaneceram. Por quê? É muito difícil você retirar e recolocar. Demora semanas, demora meses. Tá? Então há neste decreto presidencial do Executivo o 7º parágrafo, que é o 7º parágrafo do decreto, que é redigido como para uso oficial. E o Kremlin ele negou esse parágrafo, sustentando que são apenas 300 mil reservistas que foram convocados. Até o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, do governo de Kiev, governo de Moscou, ele chamou o relatório de absolutamente mentira, segundo a agência de notícia RIA, mas se recusou a divulgar o conteúdo do 7º parágrafo, ou seja, ele se omitiu. E sabemos que a Rússia, ela mente, ou até mesmo em outras fases, ela omite informações para se proteger a sua estratégia. E até isso ocorreu
antes do conflito com a Ucrânia. Até o Peskov e até outros indivíduos do alto escalão, eles se negaram, eles falaram que a Rússia ela não iria atacar, não iria invadir. E 24 de fevereiro vimos a invasão começando. É muito importante também definirmos que a Rússia ela busca uma nova conformação deste conflito. Ela estava visando a Ucrânia, a região de Donbas. Agora ela visa ainda essas regiões que estão regiões separatistas, que está tendo referendo para assim colocar como território russo, mas também agora ela está mirando absolutamente, eu acredito que somente agora, com uma visão realmente de águia na OTAN, porque a OTAN que está fornecendo armamentos e a Rússia ela já está assim, numa sinuca sem bico. Por quê? Ela não tem o que fazer. Ela não pode aceitar que Zelensky não deu os territórios. E o referendo? Então ela fez essa jogada do referendo para conseguir os territórios à força. Isso é muito óbvio. Não podemos entrar nas narrativas dos russos, também não podemos entrar nas narrativas do Ocidente. Essa é a visão clara. Putin está sem saída. Assim como Zelensky também está sem saída. Ele está recebendo armamentos, mas ele não pode abdicar da sua oratória, da sua narrativa e dar territórios. E a Rússia está na mesma conformidade. Putin sabe, se ele recuar, a Ucrânia vai engolir os territórios. Se Putin recuar, a OTAN ficará maior. Se Putin recuar, o governo de Vladimir Putin corre sérios riscos de entrar num colapso muito grande, porque os gastos até então nesse conflito foram muito altos. Pessoal, espero que tenham gostado. Se ficaram até aqui neste momento do vídeo, realmente é porque consideraram este vídeo como importante. Também convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sino de notificação. Convido vocês a entrarem lá no nosso Instagram, nosso Twitter, pelo @areamilitarov, seguir a gente lá nessas redes sociais e também no nosso Facebook, que é o facebook.com/areamilitaroficial. Convido vocês também, é claro, se for possível, colaborarem com qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitarov@gmail.com. Muito obrigado até o momento e espero que tenham um ótimo final de semana.